sentir a presença do Espírito Santo, amado. Oh, como Deus está presente neste lugar. Queridos, eu ultimamente tenho sentido que parece que uma parte do céu desceu aqui dentro deste templo. Cada vez que se pisa nesse lugar, amado, é uma presença maravilhosa. É uma glória, é algo inimaginável. Oh Deus, obrigado Senhor. Obrigado Senhor por estarmos aqui. Obrigado Senhor pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado porque nos resgatastes. Obrigado Senhor por nos escolhestes para estar aqui neste templo, Senhor. Entre tantos que existem em Brusque, entre tantos em Santa Catarina, no Brasil ou no mundo, prove o Senhor nos colocar aqui, nos plantar neste lugar. E que glória, Senhor, que glória. Ah, Senhor, é a Filadélfia dos tempos atuais. Ah, Senhor, que maravilha. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Obrigado, Senhor, pelo impulso. Obrigado por estarmos aqui e podermos ouvir uma palavra de fortalecimento, de edificação, e nos tornarmos pessoas melhores, servos melhores, irmãos melhores, líderes melhores, filhos melhores. Aleluias. Oh, Shekinah de Deus neste lugar. Desce, Senhor, sobre cada vida. Que, Senhor, o ano de 2021 seja um ano de colheitas, Senhor, porque no ano passado nós perseveramos. Aleluias. Você está comigo nessa, querido. Você está comigo nessa. Estamos juntos nessa. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Senhor. Aleluias. Não sei quanto vocês, amados, mas desde o momento que eu pisei aqui hoje, meu Deus, estou tremendo mais do que o normal. Eu não sou o Arthur Calazan, mas sou o Wilson Tremenzan. Glória a Deus. Obrigado, Denis. Deus abençoe a tua vida, querido. Aleluia. Essa veio lá do céu, veio do trono. Glória a Deus. Eu acho que foi por isso que Deus nunca ouviu minhas orações para pedir para me curar, sabe? Ele quer que a minha vida seja tremendo o tempo todo. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, amados. Quero compartilhar com vocês uma palavra. Uma palavra que eu vivo por ela, tá, amados? O que eu vou pregar, eu vivo. E geralmente eu não costumo trazer isso para as pessoas, mas senti no coração de estar trazendo para vocês. Segredos que Deus colocou no meu coração. Vença onde outros fracassam. Lucas capítulo 10, versos 25 ao 37. Lucas 10, 25 ao 37. Amém? Oh, bonito, gostei. Vamos lá. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores,
os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também, um levita chegando àquele lugar, e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitou-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Vamos lá. Queridos, o doutor da lei desejava herdar a vida eterna. Herdar, ela pode ser interpretada também como conquistar, receber, vencer. Ou seja, ele tinha o desejo, ele almejava algo, a vida eterna. Só que para chegar lá, era necessário observar os mandamentos da lei. E Jesus pergunta para ele: tu sabe os mandamentos da lei? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu conhecimento, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então são mandamentos que Deus descreveu para aquele que deseja herdar a vida eterna. Todas as leis e os profetas estão resumidos nisso, basicamente. Ou seja, toda a palavra de Deus está resumida nesses 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, o macete, a indicação de Deus para nós herdarmos a vida eterna, está estampado aqui, na palavra de Deus. O macete, o conhecimento, a descrição de Deus para que nós possamos entrar no reino dos céus, está descrito na palavra de Deus. Para nós vencermos e angariarmos as riquezas, as belezas, os galardões do céu, está na palavra de Deus. Mas o interessante é aqui dentro também, desta mesma palavra, existem certos macetes para nós vencermos neste mundo. E um dia, meditando nesta palavra, Deus abriu meus olhos em relação a isso. E eu aprendi algo extraordinário, e eu tenho praticado e tenho colhido frutos, amados. Se eu perguntar para todos os que estão aqui esta noite, se alguém tem sonhos, se alguém almeja alguma coisa para a sua vida, alguma coisa melhor, uma vitória, uma conquista para a sua vida, eu creio que todos aqui vão dizer que sim, ok? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente: sonhos é o combustível da vida. Sonhos são que impulsionam nós a vivermos neste mundo. Quem não sonha, está morto e esqueceu de deitar. Eu gostava muito do pastor Miles Monroe. Ele já descansa no Senhor. Mas uma das coisas que ele falou, que eu gravei no meu coração, um dos livros que eu li dele, ele disse o seguinte: o lugar mais rico da terra, você sabe onde é que é? O cemitério. Lá no cemitério, está um monte de sonhos enterrados, desejos que nunca foram realizados. Lá no cemitério existem livros que nunca foram escritos, empresas que nunca foram abertas, profissionais da mais diversas áreas, que nunca chegaram a lugar nenhum. Pessoas que se formaram em universidades e nunca colocaram em prática aquilo que aprenderam. O cemitério é rico.
É interessante, amados, que há casos de pessoas que levam uma vida, né, na boa. Como diz aquela canção, né? Deixa a minha vida me levar, vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, né? Não vão se escandalizar, mas muitos fazem isso. E o que acontece, amados? Quando chega no final da vida, muitos olham para trás e pensam, quanto eu tinha para viver, mas por que não viveu? Pessoas que só passam a dar valor aos sonhos, às conquistas, os desejos, depois, quando o tempo começa a escoar. Quando os últimos momentos começam a chegar. Aí tem aqueles que fazem uma lista de desejos, de sonhos, que ainda gostariam de fazer, de realizar antes de partir. Tem até um filme com esse nome, né? Antes de partir, onde tem dois sujeitos, né, em estado terminal de câncer, e os dois se encontram no hospital, né, interpretado por Morgan Freeman e Jack Nicholson. Não sei se você já ouviu algum desse filme, mas eu recomendo você assistir. E eles fazem uma lista de sonhos que eles querem realizar antes de partir. E ali, já idosos, eles começam a realizar todas as coisas. E aí eles perceberam que nos últimos momentos de vida dele, quando já estavam com a morte declarada, eles viveram mais do que o tempo que eles tinham saúde. E aí eu fico perguntando, por que não desfrutaram isso antes? Porque a necessidade de chegar a este ponto para dar valor à vida. A maioria aqui é jovem, amém? E eu creio que você tem muito, com algumas exceções, com algumas exceções, já que se manifestou, né? Mas 50 anos ainda está na flor da idade, né, pastor? Na flor da idade. Eu nunca vivi tanto como hoje, como esses últimos dias. Amados, vocês estão na flor da idade, tem muito para viver. Façam os sonhos de vocês acontecerem. Não deixe para os últimos momentos, amados. A natureza está ao favor de vocês. E um fato interessante é que eu tive estudando a palavra de Deus, que existe toda uma diferença entre você simplesmente envelhecer e envelhecer servindo ao Senhor. Ou seja, se você dedica a tua juventude, a tua vida, servindo a Deus, a tua velhice será diferente de qualquer outra velhice. Lá no Salmos capítulo 92, versos 12 ao 14, a palavra de Deus diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Existe uma diferença de simplesmente envelhecer e envelhecer servindo a Deus, amados. Por isso, enquanto eu viver, eu quero estar servindo a Deus, porque eu quero desfrutar desta velhice. Abraão foi chamado por Deus com 75 anos. Moisés foi chamado por Deus com 80 anos. Caleb recebeu a herança dele com 85 anos. E eu ainda estou tão forte, Caleb disse, quanto há 40 anos aqui atrás, que o Senhor através de Moisés chamou a mim. Tão forte, tão vigoroso. Com 85 anos ele ainda se sentia forte. Moisés morreu com 120 anos, e a palavra de Deus diz no final de Deuteronômio, que os seus olhos nunca se enegreceram, e nunca o vigor lhe abandonou. Envelhecer com vigor, com saúde, na presença de Deus, e realizando, e frutificando. Esse é o desejo, amado, do meu coração.
E é isso que eu quero que você entenda. Nós fomos chamados não somente para herdar a vida eterna, mas nós fomos chamados para sermos pessoas diferentes nesta terra. Nós fomos chamados para vencer aqui. Mas então por quê? Porque eu fico me perguntando que existe um grande número de pessoas que vencem e um mesmo número que fracassam. Porque não observam a palavra de Deus. Olha o que eu aprendo aqui, amados. Para vencer nesta vida. João 10:10 diz o seguinte, né? O ladrão não vem senão para matar, roubar, destruir. Mas eu venho para que vocês tenham vida. Tenham, é tempo presente. E vida com abundância, com vitória. Paulo escreve e diz: em Cristo eu sou mais que vencedor. Aprendi que vencedor é aquele que não chega primeiro. Ele chega na frente do primeiro. Porque é mais do que o vencedor é o que chega em primeiro lugar, não é? Mais que vencedor é aquele que chega na frente do primeiro. Veja bem, amados. Uma primeira coisa que eu aprendi com Deus para vencer nessa vida é saber fazer. Repete comigo: saber fazer. Versos 31 e 32 dessa passagem diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de largo. Amados, o sacerdote e o levita eram pessoas que viviam no templo e conheciam a palavra de Deus, mas não sabiam fazer, não sabiam praticar. Eu pergunto para você: o que adianta você vir e voltar deste lugar, ouvir a palavra de Deus e não saber fazer nada lá fora? Você perde o teu tempo. Você foi chamado a este lugar para ouvir a palavra de Deus e saber fazer. Eles deviam saber, como sacerdotes e levitas, que eram líderes do povo, eles deveriam saber praticar a misericórdia, mas não sabiam. Ao passo que o samaritano, que era considerado a escória para os judeus, porque não pertenciam à mesma linhagem, porque tinham uma linhagem misturada com povos pagãos. Você quer entender melhor? Volte a escutar a mensagem da Gabriela Lopes, que ela explanou bem essa situação. Mas ele, considerado escória, soube praticar a misericórdia. Não adianta de nada você vir para a igreja, ouvir um monte de sermões, ouvir um monte de pregação, glorificar a Deus que é bom, aplaudir, mas sair da porta para fora e não saber viver, achando que pelo simples fato de ouvir, isso vai te conduzir para o céu. Não conduz. Ou você pratica, ou de nada adianta. Jesus diz, escrito por Mateus, lá no Sermão da Montanha: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que omitiram desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque em verdade vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não adianta vir à igreja, não adianta título, não adianta ser líder, se você não sabe praticar. Tem que saber praticar.
Isso conduz à vida eterna. Isso conduz você a ter vitória nesta vida. Amados, eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso. Na verdade, fui fazer um treinamento com mais uns colegas meus, num corpo de bombeiro. Faz pouco, né? E daí, fomos aprender primeiros socorros. Quando chegou lá, turma de rapaziada, inclusive eu, que já era crente também, fomos lá botar aquelas bonecas no chão lá para fazer massagem cardiorrespiratória. E o sargento lá, o instrutor lá, ensinando para nós. E nós com palhaçada. E o pior de tudo, que eu, que deveria dar o exemplo, caí na bobagem também. E comecei com palhaçada. Teve uma hora que o instrutor, ele falou uma coisa, que ficou marcado no meu coração, e foi uma das lições que eu aprendi. Ele disse, o negócio é o seguinte, para todo mundo. Eu não me importa onde vocês estudaram. Se é na Universidade Federal de Santa Catarina ou na Universidade debaixo da ponte. Vocês vieram aqui para aprender a fazer. Se vocês não querem aprender a fazer, a porta da rua é serventia da casa. Porque aqui vocês estão treinando com bonecas, mas um dia vocês vão pegar seres humanos. E vocês têm que aprender a fazer. Todo mundo se calou. E aquilo serviu de uma lição que ficou gravada no meu coração. Que de nada adianta você ter diploma na mão e não saber fazer. Não adianta de nada se formar em medicina e quando precisar agir, não sabe agir. Estava ouvindo esse tempo aí atrás uma senhora que chegou com um filho no hospital. E naquele momento, a criança dela, o neném dela, tinha batido com a cabeça no chão e a cabeça estava inchada, tinha muita pressão dentro do cérebro e o médico precisava aliviar aquela pressão, mas ele não tinha instrumento para fazer a incisão. Você sabe o que ele fez? Ele foi no almoxerifado do hospital, pegou uma furadeira dessas profissional, chegou lá, esterilizou a broca, furou a cabeça da criança no lugar certo e salvou a vida da criança. Sabia fazer. Você quer ser líder de célula? Saiba fazer. Você quer ser líder? Isso para quê? Por causa de título? Não, saiba fazer. Eu odeio títulos, amado. Eu odeio títulos. Títulos nos afastam de Deus. Humildade, compaixão, misericórdia, servo é melhor. Você está entendendo? Não adianta de nada. O samaritano, ele sabia fazer. Eu poderia citar aqui N situações. O que adianta ser formado em bombeiro e corre quando tem fogo? O que adianta ser um químico e não sabe fazer reações químicas? Ou não conhece a tabela periódica dos elementos? O que adianta? Nós precisamos saber fazer. Eu já vivi, amados, por isso aqui. Eu aprendi muito com esta passagem. E eu me lembro que quando eu fui fazer um curso, ao qual hoje eu sou profissional na área, técnico em segurança, eu aprendi somente a teoria, eu não sabia da prática. E quando eu fui contratado, pouco tempo depois de eu ter terminado o meu curso, eu fui contratado por esta empresa. Eles me contrataram imaginando que eu sabia fazer. E eu não sabia, eu só tinha teoria. Mas eles queriam prática. E é uma empresa muito bem organizada em relação à segurança. Inclusive eles têm brigada de incêndio, da qual os técnicos de segurança precisam dar treinamento. Como é que eu vou ensinar alguém que sabe mais do que eu? Pessoas ali dentro que são tudo cascudo velho.
E chegou um dia, tive que dar treinamento e eu não sabia nada. O que eu vou falar para essa gente? Eu me lembro que eu fui para casa naquela noite, preocupado, porque eu tinha que dar treinamento no outro dia, no início do terceiro turno, e eu não sabia o que passar para eles, às 8 horas da noite do mesmo dia. E eu não sabia. Fui para a cama, não consegui dormir, e virava de um lado e virava do outro. E eu pensava comigo, a empresa me contratou porque acredita que eu sei fazer, e eu vou mostrar para eles que eu sei fazer. Me levantei da cama, peguei meu carro e vim para a empresa. Fiquei esperando até a hora que o técnico de segurança do primeiro turno, ele veio para dar treinamento para a turma dele. E eu fui lá, fui assistir. Eu já arquitetei. Pego tudo que ele ensina e passo para a minha turma. E foi o que eu fiz. Quando cheguei lá, ele me viu, o que estás fazendo aqui? Não, está passando por aí, resolvi dar uma parada, uma olhada. Só catando. Catei tudo o que ele tinha ensinado. Quando chegou naquela tarde, eu fui para lá, cheio de conhecimento. E foi ensinando tudo que eu me ensinava, passar, beleza, passando. Aí teve um deles lá que levantou a mão. O pessoal da brigada lá, um velho, chegou e perguntou assim: ô Wilson, eu tenho uma pergunta. Ixi, pensei comigo. E aí ele fez a pergunta. E eu não sabia responder. E naquela hora eu precisei pensar rápido. Eu perguntei para ele, como é que é o teu nome? Fulano de tal. Quanto tempo tu tens de brigada? Eu tenho já 6 anos de brigada. E tu não sabe uma coisa dessa ainda? Tu não sabe uma coisa dessa ainda? Negócio é o seguinte, eu não vou te responder, porque eu não sabia. Tu vai para casa, tu vai estudar, porque isso aí tu já devia saber. E no próximo treinamento tu vai falar para todo mundo. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém mais se manifestou. Quando eu ia... Não, escuta. Quando eu ia saindo, eu só escutei um comentáriozinho. Puxa, como ele entende, né? Entendia nada. Mas a empresa me contratou porque eu sabia, eu tinha que saber fazer. Nós fomos chamados para saber fazer. Hoje eu tenho um grupo, 20 profissionais sobre os meus cuidados, do melhor turma que existe em toda a empresa, super treinados, que inclusive já teve profissional deles, que devido ao treinamento que eu passei para eles, salvou vida de criança que estava se afogando. Por quê? Porque eu não me amedrontei diante de um desafio. Eu entendi que eu tinha que saber fazer. Aquilo que você botar a cara para fazer, faça e busca conhecimento naquela área. Saiba fazer. Uma outra lição pelo qual eu vivo por esta passagem. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que é muito importante. Isso serve em todas as áreas da vida, sabe, amado? Isso serve em todas as áreas da vida. Até você que deseja conquistar um jovem ou uma jovem, descubra o que ela gosta, ou o que ele gosta. E conquista ele, conquista ela através daquilo. Saiba fazer, saiba conquistar. Eu me lembrei. Amados, presta atenção. Eu me lembrei que quando eu comecei a ir na igreja, que eu olhei para minha esposa, eu me apaixonei por ela, mas ela não olhava para mim. Descobri que ela gostava de poemas. Eu mais que depressa procurei uns poemas que falassem de Deus. Falei com o meu pastor para permitir que eu subisse no altar e pudesse declamar aquelas poesias. Mandava fazer um fundinho musical e assim declamava. Está casado comigo há 26 anos já. Saber fazer. Está entendendo, amado? Saiba fazer. Uma segunda lição. Escuta aí. Se quiser subir,
faça o difícil. Repete comigo. Se quiser subir, faça o difícil. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, no versos 33 e 34. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre o seu animal, elevou-o para uma estalagem e cuidou dele. Querido, já foi dito, judeus e samaritanos eram praticamente inimigos. Você acha que é coisa fácil cuidar de um inimigo? Da forma como ele cuidou? Mas ele cuidou. Eu acho interessante, amados, que as pessoas hoje em dia querem vencer na vida, na moleza. Querem vencer na vida quando vão procurar um emprego, querem começar com uma posição de gestão, querem começar trabalhando no escritório. Ninguém quer começar por baixo. Quer moleza, vai comer sopa de minhoca. As pessoas hoje, amados, elas estão mais interessadas no que é fácil. Ninguém quer fazer o difícil. É muito cansativo. Porque dói. É interessante, amados. Eu vivo por isso, eu disse para vocês. É interessante que eu vou dar treinamento para as pessoas na empresa. E o sujeito já chega e senta na cadeira, e já puxa o boné para frente da cabeça, e estica as pernas e faz isso aqui, começa a mascar chiclete. Eu já saio dali e vou direto no RH. Isso aí não vai aguentar muito tempo. Por quê? Malandro. Vem procurar emprego. E senta numa cadeira para ouvir no primeiro dia assim desse jeito. Malandro. Pode mandar embora que é malandro. Eu não suporto esse tipo de coisa. As pessoas hoje querem muita moleza, amados. Ninguém quer ir além. É interessante, se chega numa empresa, chega num determinado lugar, eles, para trabalhar, eles só fazem aquilo que foi mandado para eles. Ninguém quer ir além. Aprenda uma coisa, dentro de empresas, assim como dentro de igrejas, há autoridades que ficam só de olho em pessoas que se destacam para futuras promoções. Eu não vou fazer isso, eu não fui contratado para isso. Não é o meu chamado. É o teu chamado para levar com uma vassoura no lombo. Porque o próprio Jesus foi chamado para quê? Para salvar. No entanto, ele disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu o sou. Mas se eu que sou mestre, fiz isto em vocês, ou seja, lavar os pés dos seus discípulos, vocês devem fazer um com os outros. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em prol de muitos. Imagina se Jesus tivesse vindo só para fazer a missão dele. Você está entendendo? Tem pessoas que não querem ir além. Eles terminam o serviço deles num determinado lugar. Não, além disso não vai. Vê ali uma lata de lixo, mas não é capaz de recolher. A máquina está cheia de poeira, mas não é capaz de passar um pano. Você sabe qual é a primeira coisa que eu faço quando eu chego na empresa à noite? Você sabe qual é a primeira coisa que eu faço? Vou arrumar a mesa do meu chefe. Vou arrumar a mesa do meu chefe, que ele sai, deixa tudo desorganizado, eu deixo tudo arrumadinho, passo o pano na mesa dele, tudo direitinho. Pastor, o senhor é puxa-saco. Posso até ser puxa-saco, mas depois do meu chefe, eu sou o que mais ganho. E ser puxa-saco ganha mais, eu quero continuar sendo puxa-saco. Eu me lembro quando eu fui contratado, que eu comecei a trabalhar ali,
fui sentado nós sentamos todos em redor de uma mesa e começamos a conversar sobre as atribuições de cada um. O que um deveria fazer, o que o outro deveria fazer e o outro deveria fazer. Tinha pessoas ali, quer dizer, todos que estavam ali eram mais velhos de empresa do que eu. E aí eles começaram a passar as atribuições, só que tinha uma atribuição que ninguém queria fazer. Porque era uma coisa muito chata, muito difícil, muito complicada. Ninguém queria fazer. Eu deixei eles se manifestarem. Quando ninguém queria, aí todo mundo olhou para mim e disse, não, eu aceito. Aí quando eu acabei de aceitar, o meu chefe olhou para mim e ele disse, tem um aumento para quem faz essa atribuição. Tu vais ganhar 38% em cima do teu ordenado por ter feito essa atribuição. Os outros levantaram, arregalaram os olhos, mas se soubesse eu também tinha aceitado. O cavalo passou encilhado, tu não montou, eu montei. Só quer escolher moleza, é nisso que dá. Você está entendendo, amado? As pessoas não querem mais fazer o que é difícil, só querem moleza, e por isso fracassam, e por isso não tem vitória em nenhuma área de suas vidas. Eu sou diferente. Eu fui chamado para fazer a diferença nessa terra. Queridos, entende uma coisa? Eu fico de cara. Olha aqui para mim. Eu fico de cara que às vezes eu vou no mercado estacionar o carro e tem um carrinho de supermercado no meio da vaga. Porque no triste que tirou a compra, não foi capaz de pegar o carrinho e levar lá. Eu pego o carrinho e levo de volta lá. Mas por que, pastor? Todo mundo faz isso. O mundo jaz do maligno, eu não. O mundo vai para o inferno, eu não. Eu fui chamado para fazer a diferença. A minha justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Se eu não fizer a diferença nas pequenas coisas, como eu vou fazer a diferença nas grandes coisas? Você está entendendo, amado? Pessoas que chupam bala e jogam papel no chão, eu pego o papel da bala e boto no bolso. Mas pastor, todo mundo faz. O mundo jaz no maligno, eu não. Eu fui chamado para fazer a diferença. Ninguém quer ir além, amados. Ninguém quer se esforçar. Me lembro do professor Maximiliano. Nunca esqueci desse sujeito, porque ele me ensinou uma lição. A segunda lição eu aprendi com ele. A primeira lição eu aprendi com o sargento do Corpo Bombeiro. A segunda lição eu aprendi com ele. Ele mandou fazer um trabalho a respeito de um assunto lá que ele tinha transicionado para nós. Quando chegou no dia de entregar o trabalho, ele foi lá corrigir. Eu estou decepcionado com todos vocês. E aí nós perguntamos por quê? Porque todos vocês fizeram o que eu mandei. Tá, mas se nós fizemos o que o Senhor mandou, por que o Senhor está decepcionado? Porque ninguém me impressionou, ninguém foi além. Ninguém foi além. Eu disse, puxa vida, isso é verdade. Depois eu fui procurar na Bíblia, amado, isso aí é bíblico. Está lá em Lucas capítulo 17, do verso 7 ao 10, diz o seguinte: e qual de vós... Perdão, perdi a passagem aqui. Foi além agora. Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá, está aqui. E qual de vós terá um servo a lavrar a sua, ou apacentar o gado? A lavrar ou apacentar o gado? A qual, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa. Ou seja, o Senhor dizendo para o seu servo, chega-te e assenta-te à mesa. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo, pega essa. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que foi mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer.
Ninguém quer impressionar. Ninguém chama a atenção de Deus. Aprenda uma coisa, amados. Chame a atenção. Você quer subir, chame a atenção de quem tem autoridade. Pastor César, tenho um grande carinho pelo senhor, tá? Chama a atenção de quem tem autoridade. Eu quero estar perto de quem tem autoridade, porque a autoridade tem poder para me abençoar. Eu quero cair nas graças de autoridade. Eu acho interessante que tem pessoas que amaldiçoam o patrão. Meu patrão é um pagão. Ele não quer nem que saiba, que fale de Deus para ele. Só que eu oro e abençoo a vida dele. Eu quero estar perto de pessoas que venceram na vida. E por último, lá em 1 Samuel capítulo 18, versos 20 ao 30, né? Não vou ler a passagem para não tomar tempo, mas olha o que diz ali, amados, né? O rei Saul propôs para Davi o seguinte: como ele queria se livrar de Saul, né? E ele tinha prometido, no caso, Saul tinha prometido a filha dele para se casar com Davi. Ele disse para Saul, Saul disse para ele: olha, para te casar com a minha filha, tu tens que ir lá matar 100 filisteus e trazer 100 prepúcios dos filisteus para mim, porque ele sabia, vai que eu vou lá, ele vai lá, acaba lutando e morre pelas mãos dos filisteus. Quando ele foi lá, o que ele fez? Trouxe 100? Trouxe 200. Foi além. Aprenda a ir além. Para finalizar, amados, invista tempo e dinheiro. Repita comigo: invista tempo e dinheiro. Você tem um sonho, você tem uma conquista, invista tempo e dinheiro nisso. E aproximando atou-lhes as feridas e deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Você quer vencer na vida? Invista tempo e dinheiro naquilo que você está fazendo. Invista tempo e dinheiro. Te dedique àquilo que você deseja, ao teu sonho. Invista. Amados, eu sou um sujeito que eu tenho fome de conhecimento, eu tenho fome de sabedoria, eu tenho fome de entendimento. Todos os meses eu deixo em média R$200 na livraria com livros. Eu leio em média 3 livros por mês. Às vezes teve noite de eu começar a ler um livro às 8 horas da manhã, quando clareou o dia, eu estava terminando um livro de 300 páginas. Passei a noite toda lendo, dedicando tempo naquilo que eu desejo. Coloque, invista naquilo que você quer. Qual destes 3 que praticou tudo isso, você acha que foi o vencedor no final das contas? Quem você acha? O samaritano. Jesus disse para ele: vai e faz da mesma maneira. Amém? Vocês entenderam? Não, vocês não entenderam. Eu quero que você fique de pé agora. Não, eu quero que você fique no seu lugar agora, pastor. Só um momentinho. Quero que nesse momento, com exceção daquela senhorinha que está ali, ela pode ficar sentada. Eu quero que você se afaste um do outro, o máximo que você puder. Pode até vir um pouquinho para frente.
Eu quero que você faça isso aqui neste momento. Abra bem os braços. E você não vai abaixar esses braços de jeito nenhum. Você sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós achamos que tudo é moleza. Tudo que vale a pena, amados, tudo que vale a pena dá trabalho. Tudo que vale a pena exige sofrimento. Tudo que vale a pena exige sangue, suor e lágrimas. A tua célula vale a pena? Então invista nela. Faça da tua célula a melhor célula da casa forte. A gente ensina princípios para vocês em 8 lições de TLC. Não se restrinja somente a essas 8 lições, vai além. Impressione. Faça da tua célula um diferencial. Não abaixe os braços não, deixa os braços esticadinhos. Está doendo? Está doendo? Eu quero dizer uma coisa para você: tudo que vale a pena na vida dói. Tudo que vale a pena na vida dói. E eu quero que você grave isto no teu coração. Chega de viver moleza. Aprenda a pagar o preço por aquilo que vale a pena. Aprenda a pagar o preço pelos teus sonhos. Você quer ter vitória e não quer sair do sofá. Estica os braços, não abaixa os braços não. Bem esticadinho eu quero aí. Dói. Vai doer mais ainda. Quem sabe se eu for aí meter um prego nas tuas 2 mãos, aí resolve o problema. Você quer ficar achando que tudo é fácil, nunca vai conquistar nada. Não vai sair dessa vida medíocre que você vive. Nunca vai ter conquista, nunca vai ter vitória. Não. Levanta esses braços aí. Levanta esses braços. Eu não quero que abaixe o braço não. Fica com esses braços levantados. Quer moleza? Amados, olha aqui para mim. Eu quero que você faça agora nesse momento bem devagarzinho. Faz assim, ó. Isso, agora faz assim. É gostoso de ficar de braços cruzados, né? Só que o homem mais importante do mundo morreu de braços abertos. Ele pagou o preço pela minha vida e pela tua. O que você vai pagar por ele? Agora você entendeu? Então vai e faz da mesma maneira. Aleluia. Eu quero orar nesse momento. Denis, faz um fundinho aí. Não vou convidar ninguém para vir à frente, porque o tempo já estourou.